Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver ou visualizar. Bem-vindos aqui à vossa 25ª aula. Aproximamos-nos rapidamente do fim aqui das aulas do Terapeuta de Topo, do programa do Terapeuta de Topo, aqui naquilo que é a oficina do terapeuta, que tem a ver aqui com morte e transformação, com a morte do ego e a transformação e o ressurgimento ou o surgimento da nossa própria essência enquanto seres humanos. E efetivamente esta energia, que é a energia de Escorpião, que é uma energia criativa, transformadora, explosiva, mas ao mesmo tempo assertiva, direta, que trabalha muito a dor e o trabalho da dor para o prazer e que associa prazer e dor, e que trabalha também a criatividade, que trabalha a parte mais secreta, as nossas zonas escuras e decadentes da alma, aquelas que muitas vezes não queremos pôr cá fora, os nossos segredos, o que é oculto, aquilo que não gostamos de demonstrar, mas que é absolutamente essencial, e obviamente também a sensualidade, a sexualidade e a relação íntima, porque estamos a tratar de sentimentos, de emoções, emoções nossas, emoções partilhadas, emoções do outro, limites a nós mesmos, limites aos outros, e, claro, trazer aqui criatividade, ferramentas terapêuticas e exercícios para lidar com a ansiedade moderna. Esta ansiedade moderna, que tem a ver e que eu chamei aqui de ansiedade do tamanho, porque hoje em dia é muito importante a Big Beautiful Bill, não é? Do nosso presidente dos Estados Unidos da América. Eu digo nosso porque ele já é uma figura de casa, não é? Donald Trump, que nos entrou com um apprentice pela casa adentro, de certa forma é alguém que ao longo destes já longos meses de estadia na Casa Branca, creio que está mais ou menos a fazer um ano, já que foi em novembro do ano passado que foi eleito. Bem, quer dizer, ainda não fez um ano porque ele tomou posse em janeiro deste ano, mas independentemente disso, podemos dizer que houve já ali todo um período de preparação e de bloqueios que já vinham de 2024 e que de facto trazem este homem que vive muito do grande, do tamanho, do imenso, e isso muitas vezes esconde exatamente o contrário: o receio, o medo, a pequenez, a diminuição, a cobardia, a incapacidade de afirmação, enfim, os sentimentos exatamente opostos. E tudo isto associado a tendências de ansiedade. Quando estamos ansiosos, vivemos o futuro; quando estamos depressivos, vivemos o passado; e quando estamos bem, que vivemos o presente, e é o presente que devemos viver. Acontece que a ansiedade do tamanho é algo que nos afeta constantemente. Então, ferramentas e criatividade, ferramentas terapeutas, criatividade e exercícios para lidar então com a ansiedade moderna. É isto a temática de hoje. Então, introdução: ansiedade e tempo. A ansiedade é um reflexo da pressão social e da aceleração do tempo. Percebermos que isto está fora de nós, mas acaba por nos influenciar de forma quase permanente. Existem ansiedades e elas refletem precisamente pressões sociais, acelerações de tempo. Vivemos efetivamente desconectados de nós mesmos e das nossas necessidades reais, e aqui podemos ir a Byung-Chul Lee, podemos ir a uma série de autores, o próprio Zygmunt Bauman, Edgar Morin, mas sobretudo estes dois, Bauman e Chun Li, falam muito da solidão, da sociedade da solidão e da sociedade líquida. Bauman tem muito estes princípios líquidos. Tem, aliás, um livro que eu acho que é fundamental, que é o Amor Líquido, e que fala de como as nossas relações humanas hoje em dia são profundamente espúrias e leves e não aprofundadas, não verdadeiras, não autênticas, não presentes. Esta ideia da pressa, da não presença, da necessidade de estar em permanente validação, em permanente movimento, em permanente mutação, que não é propriamente evolução nem crescimento, muitas vezes é redundância, é não sair do mesmo sítio, e é verdadeiramente não crescer, não nos conhecer, não nos ouvir, não termos tempo para nós, não termos tempo para a tal escuta ativa e de qualidade. Portanto, entender a origem da ansiedade na vida moderna é perceber exatamente que isto tudo tem a ver com uma pressão muito grande para a produtividade, tem a ver com uma alteração profunda desta sociedade capitalista que se tornou tecnofeudalista, segundo aquilo que também que é a própria visão de Janusz Varoufakis, que nos fala muito disso, ou seja, de uma transformação político-económica que nós ainda não conseguimos assimilar totalmente, mas que implica
chamada do capitalismo de nuvem. Nós não detemos nada, aquele princípio que também nos vem do Fórum de Davos e da visão que nos é dada precisamente de sejam felizes, não tenham nada, não é? Esse quase corolário magnífico desta era, mas que de certa maneira é o esvaziamento completo da qualidade de vida e da noção de sentido que encontramos hoje. Então, redefinir a relação com o tempo e com as expectativas e perceber que a nossa passagem é curta e que verdadeiramente a única moeda que não podemos trocar é o tempo que estamos aqui, é o tempo que temos, e por isso devemos tentar fazer dele a melhor moeda possível para fazer uma vida com significado, com meaning, não é? Portanto, com sentido. Basicamente é isso. E, portanto, trazia aqui, creio que saltei aqui um diapositivo, passamos logo aqui para a psicanálise, mas aquilo que eu queria trazer aqui, o conflito inconsciente e do tempo, a ansiedade, surge dos conflitos entre os desejos internos e a exigência social, e aqui sobretudo um exercício, não é? Quando o tempo causa ansiedade, e portanto tentar aqui de alguma forma trazer isto, não é? Fazer esta reflexão sobre o tempo, sobre a necessidade de nos centrarmos em nós através da percepção daquilo que nos torna ansiosos, aquilo que mexe connosco. Portanto, a ansiedade surge de conflitos entre desejos internos e exigências sociais. Este é o aspecto, e depois fazer este exercício. Fazer esta reflexão, quando é que o tempo nos causou ansiedade, em que situações, isolar 3 ou 4 situações ou momentos em que isto tenha acontecido e depois imaginar uma nova versão desse momento com ações alinhadas e ao próprio ritmo de transformação e aceitação. A psicologia, percepção e velocidade da vida, portanto aqui a pressão pode surgir como um elemento para atender as expectativas que criam distorções na percepção do tempo, ou seja, a pressão por atender, a pressão por fazer, a pressão por agir, no fundo é o que está aqui em causa, gera estas expectativas e nomeadamente distorções na percepção do tempo, ou seja, o tempo parece muito mais acelerado porque também a pressão em produzir, em fazer, em agir acaba por ser muito mais elevada. Então aqui aquilo que podemos fazer em termos de exercício é listar 5 obrigações que na sua vida geram ansiedade, situações que você tem que fazer e tem que executar com uma determinada rapidez, e como é que esse elemento de pressão acrescida na sua vida, essas obrigações que geram ansiedade, listando-as, refletir como é que isso o obriga a ajustar expectativas para respeitar o seu tempo integral ou o seu tempo inteiro, não é? Portanto, como é que você age e reage, digamos assim, àquilo que é a pressão do tempo, as obrigações que tem, como é que gera, como é que interpreta e como é que ajusta, no fundo, as suas próprias expectativas ao tempo limitado que lhe é concedido. Portanto, percepção e velocidade de vida. Depois, aqui, passamos para a parte da terapia de casal, que é aqui um elemento sempre importante que eu trago, ou seja, primeiro trabalhamos a nível, no fundo, da psicanálise, que é muito interna, muito intuitiva, depois da psicologia, em que já há uma melhor abertura, e aqui na terapia de casal é quando se partilha com o outro, não é? E então aqui uma reflexão, a pressa e a pressão externa afetam negativamente a relação, isto é um corolário, é um facto, e portanto, sabendo que a pressa e a pressão externa afetam negativamente a relação, devemos aqui ter uma prática de presença plena e de conexão no aqui e no agora, ou seja, tentar centrar os vossos problemas com qualquer situação a partir da presença plena no aqui e na conexão no aqui e no agora. Entretanto, o exercício é planeje com o seu parceiro, ou seja, crie aqui uma situação juntamente com o seu parceiro num momento para desacelerar juntos. Isto pode ser uma saída em conjunto, um passeio que façam, uma ida ao Alentejo, algo que sirva de alguma forma para trazer leveza à vossa própria relação e para se sentirem mais desprendidos e mais livres naquilo que é a vossa vida e a forma como se relacionam com a mesma. Portanto, criar aqui um momento de libertação, de release, pode ser importante. Em termos de PNL, temos aqui a questão de reprogramar a percepção do tempo, e a PNL, a Programação Neurolinguística, ajuda muito nisto, não é? Ao criar novas linguagens e novos espaços e tempos próprios, ajuda a permitir mudar crenças e reações automáticas ligadas ao tempo, ou seja, isto não só a linha do tempo, que é uma excelente
um excelente instrumento de trabalho para trabalhar a nível das Gestalt e das memórias e dos traumas de infância, mas também é importante para nos dar a noção de que as reações automáticas podem ser trabalhadas e contrariadas através de sistemas de ancoragem com outro significado ou com outra indicação. Visualize um momento de paz e ancore uma boa sensação sobre isso. Traga essa calma ao presente, sempre que sentir ansiedade. Aqui um trabalho de uso permanente e constante de âncoras sobre momentos em que você pensa no momento e depois de ter carregado a âncora, solta ou despoleta a âncora sobre esse momento de maior tensão ou sofrimento. Fazendo isto de uma forma constante, você vai amenizar e transformar aquilo que são os seus momentos de maior tensão e dificuldade. Agora, em conclusão, você deve construir uma nova relação com o tempo, e aqui é importante perceber que a ansiedade pode ser enfrentada ao reconstruir a nossa relação com o tempo, ou seja, quando nós nos relacionamos com o tempo e com o espaço e com aquilo que é a nossa própria dimensão dentro do nosso plano e daquilo que é a nossa perspectiva de criação, de vivência, nós acabamos por controlar melhor a ansiedade, aceitamos o ritmo natural da vida como caminho para equilíbrio emocional, e ao ter estes dois corolários, que a ansiedade pode ser enfrentada através da reconstituição da relação com o tempo, e que ao aceitar o ritmo natural de vida, que encontramos um caminho para maior equilíbrio emocional, nós acabamos por estar a praticar a impermanência. Isto também faz com que nós consigamos fazer uma reconstrução das crenças internas, e ao mesmo tempo também isto serve a construção de hábitos saudáveis de desaceleração. Portanto, aqui esta interseção da ansiedade na reconstrução e na relação com o tempo, a aceitação do ritmo, a prática da impermanência e, finalmente, aqui a reconstrução de crenças internas através da construção de hábitos saudáveis de desaceleração, que acabam por ser aqui elementos para nós crescermos e nos transformarmos. Então, próximos passos e rotina de transformação. Registre reflexões sobre o tempo e a sua ansiedade, como é que isto o impacta e o afeta diretamente, que momentos é que você tem que acabam por impactar, de certa maneira, mais o tempo e a ansiedade, e registar sobre estes momentos, criar momentos semanais de pausa, criar um exercício de 90 dias em que se coloque 15 dias, 15 dias, 15 dias, início de processo, consolidação de processo e reflexão, faça isso 2 vezes, incorpore essa nova rotina na sua vibração e estilo de vida. Basicamente era isto que eu vos queria trazer, mais um conjunto de ideias e princípios e mais um exercício para um conjunto de passos e no fundo transformação de rotina, ou rotina de transformação, não é? Aqui para próximos passos para uma rotina de transformação, e era isso que eu vos queria trazer. Espero que tenham gostado, voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me com cordialidade e obrigado, grato por me terem assistido.